Hoje eu vou te mostrar 7 erros muito comuns na criação de postagens que acabam com o seu engajamento lá no Instagram. Então, sem enrolação, já vamos lá direto para a tela do computador para a gente ver quais são esses 7 erros e o melhor, como corrigi-los de uma forma bem fácil. Bom, pessoal, e aqui no Canva eu já separei um post com vários erros propositais que a gente vai conseguir ver cada um deles e também como que a gente vai conseguir arrumar eles de uma forma bem simples, tá? Então vamos lá. O primeiro que a gente já consegue ver logo de cara aqui é a falta de contraste entre as cores do fundo com a cor do texto que a gente escolheu aqui. E existem vários tipos de posts com esse tipo de formato, tá? Que são posts mais monocromáticos. Mas especialmente para o Instagram não é muito legal usar essa estratégia porque acaba perdendo o destaque do conteúdo que você escreveu. Então aqui, só da gente mudar, por exemplo, a cor do texto, a gente poderia vir aqui e colocar o branco, aqui a gente já consegue ver que tem um destaque muito maior do que se deixasse somente com uma cor monocromática aqui. Sempre busque usar cores que tenham um contraste entre si, quando você for comparar o texto com o seu plano de fundo, ou então até mesmo com algum elemento ou uma imagem que você usar dentro do seu post. Porque isso vai facilitar demais a leitura do seu post, a leitura do seu conteúdo e, consequentemente, vai aumentar o engajamento da sua postagem, uma vez que vai estar mais fácil das pessoas verem o que você escreveu ali. E o segundo erro que a gente já consegue ver logo de cara aqui é que esse post aqui ele também não está respeitando uma margem interna aqui dentro dele, tá? Então, especialmente aqui esse texto exemplo 1 que eu deixei em branco, ele está muito grande para esse post, tá? Então, ele teria que respeitar, né, uma margem interna aqui, tanto na lateral como na parte de baixo, também aqui na parte de cima. Você pode ver que sempre que você clica e segura em cima de qualquer elemento aqui dentro do Canva, ele já vai mostrar esse quadrado aqui dentro, que a gente vai usar exatamente ele como base para a nossa margem, tá? Então, aqui você pode ou aumentar e diminuir e deixar, né, o seu texto ou o seu elemento dentro dessa margem, ou você pode também vir aqui em arquivo e aqui você vai vir em mostrar régua. Se aqui o seu não tiver ativado, você vai clicar aqui em cima e vai deixar essa opção mostrar réguas ativas e também mostrar guias também ativo aqui. E aqui você consegue ver que tem tanto a régua, né, na vertical como também a régua na horizontal para a gente conseguir traçar essas margens. E aqui a gente vai só clicar em cima aqui da régua da vertical e a gente vai trazer exatamente aqui em cima dessa margem que o próprio Canva já disponibiliza para a gente. A gente vai soltar ela aqui, pronto, a gente já fez a primeira marcação. Agora a gente vai fazer a mesma coisa lá para o outro lado. Então aqui, pronto, a gente já soltou. E agora a gente vai fazer aqui para a parte de cima do post e também para a parte de baixo. Pronto, e agora sempre que você for criar um post novo dentro desse arquivo, você pode clicar aqui em duplicar página e aqui embaixo as margens já vão estar todas prontas. Então você pode apagar tudo e aí você vai começar a criar um post do zero com o auxílio da margem que a gente criou aqui, que isso daqui vai deixar o seu post bem mais organizado e vai deixar esse espaço para, como a gente chama, né, para o seu conteúdo respirar e não ficar muita informação para quem está lendo, consumindo seu conteúdo. Pronto, então agora para a gente ver os outros erros, eu vou copiar esse daqui aqui para baixo e eu vou deletar aqui os erros que a gente já foi corrigindo, tá? Então, esse daqui que estava muito grande, a gente já viu que está errado, então a gente já pode apagar. Eu vou só alterar aqui as cores desse post, vou aumentar o contraste, né, como a gente viu. Vou até mudar um pouco aqui a cor do fundo para aumentar ainda mais o contraste, exatamente dessa forma. E agora vai ficar bem mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Agora, o terceiro erro que a gente já consegue ver aqui também é que tem muitas fontes dentro de um mesmo post, tá? O que eu recomendo para vocês, utilizem sempre de 2, no máximo 3 fontes dentro de um post, mas sempre fontes que conversem entre si. Não vai colocar várias fontes que são de títulos, por exemplo, no título do seu post você usa uma fonte para um título, aí tá certo, e aí em algum texto que é secundário você pega e também usa uma outra fonte de título, que é aquela fonte que geralmente está em caps lock, né, que todas as letras são maiúsculas, e isso vai deixar o seu post muito mais confuso, tá? Então sempre dê prioridade para usar uma fonte maior para o título do seu post, mas sempre também use fontes menores para escrever textos secundários. Então, sempre utilize também letras maiúsculas e minúsculas para você escrever esse texto complementar, esse texto secundário que não seja o título, beleza? E agora a gente vai mudar as fontes para a gente conseguir ver de uma forma prática a importância de você escolher a fonte certa e também não exagerar na quantidade de fontes diferentes, tá? Vamos mudar aqui erros comuns no Canva, que aqui vai ser o nosso título. Então, para a gente mudar essa fonte, a gente vai clicar em cima dela e a gente vai vir aqui em cima, em fontes, e aqui, só de você clicar com o botão esquerdo aqui no campo de busca, já vai aparecer aqui as opções de manuscrito, corporativo, letreiro, títulos, e aqui justamente vai ser o nosso título, e ele já vai fornecer para a gente várias fontes muito comuns usadas em títulos. Então a gente vai usar a fonte Clear Sans Bold, que é uma fonte que eu gosto demais,
para usar em títulos. Além dessa, tem algumas outras também, como Antônio Bold e também a League Gothic. Eu vou deixar esses nomes de fontes para títulos aqui na descrição para vocês também, que aí vocês podem testar e ver qual vocês gostam mais. Então vamos só selecionar aqui a Clear Sans, pronto, dessa forma. Agora eu vou retirar esse efeito, tá, do texto curvado, então é só a gente clicar aqui em efeitos, e a gente vai escolher aqui a opção de nenhum. Como eu falei para vocês, no título de um post do Instagram eu sempre gosto de deixar com as letras todas em maiúsculo, tá? Então para a gente fazer isso, a gente vai deixar essa camada selecionada, vai vir aqui nos 3 pontinhos e maiúsculos. E aqui eu gosto de deixar também sempre as duas frases do texto que vão compor o meu título alinhadas e do mesmo tamanho. Então eu vou diminuir um pouco aqui essa parte de baixo e aqui eu vou excluir a parte no Canva e eu vou duplicar essa minha primeira camada de texto aqui em duplicar, dessa forma. E agora eu vou escrever aqui no Canva. Pronto, e agora, como eu falei para vocês, eu gosto de deixar no mesmo tamanho, para ficar bem chamativo, eu vou deixar mais ou menos dessa forma aqui. Pronto, assim já está bem legal, vou só aumentar um pouco o espaçamento aqui. Agora eu vou aumentar bastante aqui o meu título, tá? E você já consegue ver uma diferença muito grande do que estava antes, né? Com esse efeito aqui, com essa fonte que não chamava atenção, para esse segundo exemplo aqui com a fonte certa para título. E a gente já vai começando a deixar o nosso post bem mais chamativo do que ele estava antes. E agora a gente vai mudar essa parte aqui de baixo que acabam com o seu post, que embora eu pudesse também, né, deixar com a mesma fonte aqui de cima, porque na teoria ele faz, né, parte do título, mas aqui só para servir como exemplo de como seria um texto de um parágrafo, eu vou usar uma fonte aqui de parágrafo com vocês. Então, como é um parágrafo, eu já desativaria aqui a opção de maiúsculo, e para parágrafo a fonte que eu mais gosto é a Montserrat. E essa fonte ela é muito legal porque ela tem várias variações, então você consegue usar, por exemplo, a Montserrat, que ela não vai ser tão grossa, mas você consegue usar também a Montserrat, inclusive, para títulos, que vai ser, por exemplo, essa Montserrat Extra Bold, e você consegue deixar ela bem chamativa, tá? Então, nesse caso aqui, como o nosso título já está em outra fonte, eu vou deixar aqui com a Montserrat normal, e aqui a gente pode posicionar aqui na parte de baixo do nosso texto, dessa forma. E aqui você já consegue perceber que teve uma melhora muito grande no nosso post. Claro que aqui a gente não está se preocupando tanto assim com a qualidade, né, do design em si, e sim com as técnicas de design que eu estou passando para vocês. E além disso, você também pode misturar fontes. Então, se você quiser, você pode, por exemplo, colocar uma fonte que seja um pouco mais desenhada, como essa daqui que eu deixei o meu nome, junto com essas fontes de títulos aqui, por exemplo, que esse daqui cria um efeito bem legal. Mas isso daqui depende muito do gosto de cada um, e como eu falei para vocês, tem que tomar cuidado para não exagerar nessas combinações, porque isso daqui pode deixar o visual do seu post muito carregado e vai dificultar as pessoas consumirem o conteúdo que você acabou de criar. E se você já gostou das dicas que eu passei até esse momento do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque aqui sai vídeo novo toda semana sobre criação de conteúdo. Então, se você tem interesse nesse tema, tenha certeza que você está inscrito ou inscrita aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo novo. Beleza? Então, agora que a gente já entendeu esses 3 erros, vamos voltar aqui para cima para a gente ver mais um erro que está presente aqui nesse post, que é o excesso de efeitos. Aqui tem só o efeito curvo, tá? Que por si só não seria um excesso, mas muito comum a gente ver posts lá no Instagram que as pessoas criaram aqui pelo Canva, que elas colocam muitos efeitos. Então, ela vai colocar, por exemplo, o flutuante aqui, aí aqui embaixo ela pega e coloca um neon. E isso daqui estraga totalmente a qualidade do seu post. Não tem nada de errado em você usar esses efeitos, é bem legal. Eu também uso em alguns posts que eu crio, mas você tem que tomar muito cuidado para você não exagerar nesses efeitos, tá? Porque isso daqui vai deixar, como eu falei para vocês, assim como todos os outros erros, o seu post muito carregado e vai acabar atrapalhando, dificultando as pessoas consumirem o conteúdo que você passou horas e horas criando. Isso daqui pode atrapalhar totalmente o engajamento aí da sua publicação. E agora, o quinto erro que a gente vai ver, ele não está diretamente relacionado com a qualidade do design em si, como por exemplo as margens que a gente viu, mas sim diretamente com o engajamento. Se você quer que as pessoas engajem com o seu post, você precisa necessariamente usar CTAs, que são os famosos Call to Action, que nada mais é do que a chamada para ação. Então você precisa escrever no seu post ou então na sua legenda uma pergunta que incentive as pessoas a comentarem no seu post. Então uma forma muito comum da gente usar o Call to Action é, por exemplo, nos carrosséis. Quando no final de todas as fotos do carrossel a gente escreve, por exemplo, tá? Gostou do conteúdo? Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Enfim, tem diversos exemplos que você consegue usar. E para você criar essa página, né, é muito simples. É só você vir aqui e escrever, né? Literalmente, gostou desse conteúdo? E aqui a gente escreve e me conta nos comentários. Pronto, é uma forma bem simples e que eu tenho certeza que vai melhorar bastante o engajamento aí no seu perfil. E caso seja um post só como imagem, você pode colocar essa CTA na legenda. E aí você pode só indicar aqui no seu post para as pessoas lerem a legenda. Então aqui embaixo você pode colocar, por exemplo, leia a legenda.
Muito comum as pessoas fazerem isso. E aqui você pode, né, deixar bem pequeno, porque esse aqui não é o foco, deixar ele com grande destaque. A gente pode vir aqui em elementos, pesquisar aqui por seta, e aí a gente vai colocar aqui em figuras. E aí você pode escolher qualquer uma dessas setas que está aparecendo aqui, e você vai posicionar ela aqui embaixo para as pessoas baterem o olho e já irem direto lá para a legenda do seu post. O sexto erro está relacionado com os templates do Canva. Muitas pessoas, quando eu digo muitas pessoas, é que a gente já consegue até bater o olho no post e saber que isso daqui é um template pronto do Canva, tá? Muitas pessoas pegam os templates prontos aqui do Canva, não fazem nenhuma alteração, só trocam o texto e já postam diretamente lá no Instagram. E qual que é o problema disso, né? Que você não é a única pessoa que vai ter acesso a esse template. E assim as pessoas que te seguem provavelmente já podem ter visto em outros perfis posts exatamente iguais ao seu. Isso vai fazer com que você perca um pouco da sua autoridade e até mesmo que as pessoas ignorem um pouco o seu conteúdo. Por quê? Porque quando as pessoas veem uma coisa que é ao menos parecida com outra que ela já viu em outro perfil, a tendência é que o cérebro mostre para ela, viu, você já assistiu isso daqui em algum lugar, e muito provavelmente ela vai acabar passando esse conteúdo lá no feed, tá? Então sempre que você for usar, por exemplo, algum desses templates, o que eu recomendo, né, sempre faça algumas alterações para não deixar ele tão igual ao que o próprio Canva disponibiliza pra gente, tá? Então aqui, se você for usar algum desses daqui, por exemplo, é só a gente clicar em cima dele que ele já vai vir direto para cá. Faz algumas alterações, não deixe ele totalmente igual, porque isso daqui pode atrapalhar demais o desempenho do seu post. E agora o último erro, eu até voltei aqui para a página 2, porque ele tem muita relação com o que eu vou falar, que é as pessoas elas só usarem posts feitos aqui no Canva e esquecerem de postar fotos dela, fotos do produto, foto do serviço que elas prestam, tá? Você não pode exagerar aqui usando o Canva. Vamos supor que você vai entrar em um perfil e sempre que você vai ver um conteúdo dele, sempre tem esse mesmo fundo, essa mesma cor, sem alterar absolutamente nada. E isso, como eu falei para você, vai servir exatamente como último exemplo. Você vai achar que muito provavelmente você até já viu esse novo conteúdo que a pessoa postou, porque ele é exatamente igual. Então, sempre que você for usar, eu recomendo que você evite essa padronização excessiva de posts, tá? Então, sempre valorize o seu post, coloque uma foto de fundo diferente, mesmo mantendo a identidade visual da sua marca, e também sempre dê preferência para usar fotos suas, porque a gente não pode esquecer que o Instagram, mesmo que agora ele esteja dando mais foco para os vídeos do Reels, por exemplo, né, ele sempre foi uma plataforma de compartilhar momentos, compartilhar fotos. Então, a gente não pode só substituir todas as fotos suas, fotos dos seus produtos, por textos assim com fundos, porque isso daqui vai deixar o seu perfil muito monótono e isso daqui muito provavelmente vai fazer com que a sua audiência perca o interesse no conteúdo que você está produzindo ao longo do tempo. E agora que a gente chegou ao final desse vídeo, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha feito sentido para você, e se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e isso faz com que ele entregue esse vídeo aqui para mais pessoas, beleza? Então, grande abraço para todo mundo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e até o próximo vídeo.